O número de golpes aplicados pela internet continua a crescer. Os criminosos cibernéticos sempre mudam de estratégia e podem fazer milhares de vítimas de uma só vez. Por isso, todo cuidado é pouco na rede mundial de computadores. O risco pode estar em um simples celular e até mesmo em um computador. Quem utiliza esses equipamentos nem sempre sabe o quanto está exposto. Por trás da tela podem ter pessoas e programas mal intencionados, que causam uma série de transtornos além do mundo virtual. Esta professora universitária coordena um grupo que orienta e auxilia vítimas de um crime virtual que é cada vez mais comum: a exposição e compartilhamento de fotos e vídeos íntimos das vítimas. Ela conta que as consequências fora do mundo cibernético são graves. Além de sofrer uma violência, o que já é horrível para qualquer um, essa violência ela é reproduzida no mundo online exaustivamente. Ou seja, a repercussão dessa violência é gigantesca. O que significa? Significa que essa vítima ela é revitimizada na internet. Isso pode provocar, por exemplo, um isolamento da vida social, quadros fortes de depressão e até o suicídio. Assim, nos últimos 2 anos, analisando os recortes de jornais, o que saiu na mídia, foram mais de 127 casos de suicídio de pessoas que sofreram crimes, enfim, sofreram violências online. Além da exposição das imagens, as fraudes acontecem de outras formas. As mais comuns são crimes contra a honra cometidos em redes sociais, os patrimoniais, invasões de sistemas de empresas e órgãos públicos, crimes envolvendo instituições financeiras, como o roubo de dados bancários e senhas, e a extorsão, geralmente iniciada com a obtenção de fotos e vídeos íntimos. O Brasil está entre os países que mais registram esses tipos de crime. Uma pesquisa divulgada recentemente por uma empresa de segurança virtual mostra que aqui são praticados, em média, 54 crimes cibernéticos por minuto. Fazer a denúncia é fundamental para auxiliar o trabalho de investigação da polícia. Às vezes, individualmente, um crime pode até ter uma lesão pequena em termos patrimoniais. Mas quando essa denúncia, essa ocorrência chega aqui na polícia, ela é verificada, o modus operandi, para ver se a gente identifica outros crimes semelhantes. Ou seja, eu vou investigar um site que fraudou mais de 100 pessoas e não um site que fraudou uma pessoa só. Então, por isso que é importante que todas as ocorrências sejam registradas, que a polícia tome conhecimento disso, para que a gente possa fazer isso nos crimes patrimoniais e nos crimes contra a honra também. Prevenir os ataques cibernéticos é sempre a melhor forma de se proteger. Por isso é importante ter os dados e conteúdos íntimos armazenados de forma segura. A Polícia Civil não recomenda, que as pessoas façam esse tipo de filmagem, de fotografia íntima, porque na maioria dos casos o público comum não sabe apagar corretamente essas imagens ou não sabe armazenar com criptografia essas imagens e acabam caindo na internet. Nós vamos falar agora sobre esse assunto com o doutor Eduardo Licurgo, que conhece bem o assunto. Doutor Eduardo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Guilherme. Por que é tão difícil apurar esses crimes, combater esses crimes? Guilherme, porque você está num ambiente virtual, não há nada físico. As informações, e nesse ambiente essas informações trafegam numa velocidade incrível. Então você não consegue coibir numa ponta e mais, você não consegue distinguir para onde é que ela vai e muitas vezes de onde partiu. É complicado para você dizer, olha, fulano, você vai ter que proibir tal informação de trafegar na sua base de dados. Por dado volume de informações que passam ali por milésimos de segundo, é impossível esse controle. Então, é um ambiente em que determinadas condutas são propensas a se transformarem em condutas ilícitas. A polícia brasileira, as instituições que deveriam combater esse crime de uma forma geral, elas estão preparadas para lidar com isso? Olha, o histórico de casos indica que sim, que ela está preparada para lidar com isso. Na verdade, eu costumo dizer que é quase que um cachorro correndo atrás do rabo, porque à medida em que você se prepara e cria ferramentas ou métodos para proteção e para combate às condutas, o criminoso ele está pensando em como se desvencilhar disso. Então, passando novas estratégias. Ele está sempre à frente da conduta daquele que deve reprimir. Isso faz com que a coisa fique mais difícil. Mas, de certo modo, eu acredito que as autoridades policiais estejam preparadas, sim. E a exposição das pessoas na internet, de uma forma geral,
ampliação desses cadastros disponíveis em sites de todo mundo, inclusive, tornam a gente ainda mais vulnerável a isso. Muitas vezes a pessoa se coloca numa posição de vulnerabilidade. Ela divulga fatos da sua vida que poderiam ser só para lazer ou para transmitir informações para os seus amigos. Mas essas informações são captadas por aqueles que pretendem agir de forma ilícita. Às vezes se ostenta alguma coisa na internet desnecessariamente, né? E aí você acaba se transformando em alvo. Pessoas públicas, a gente vê esse histórico, largo histórico das pessoas utilizando imagens de pessoas públicas ou dados de correntistas bancários, porque esse crime, em tese, é um crime quase que invisível, porque ele acontece instantaneamente, essa conduta ilícita. Agora, mesmo que a pessoa não se exponha, seja discreta, ela continua sujeita à ação dos bandidos. Que orientações principais o senhor daria para as pessoas evitarem esses golpes? Olha, eu acho que os golpes, você tem que tomar cuidado com o seu acervo, com o acervo de informações a seu respeito. Nunca transmiti-las para terceiros que você não conhece ou para empresas que você não tenha plena certeza daquilo. Por quê? Porque o conjunto de informações, a gente começa a ver hoje uma migração dos ilícitos para atingir o patrimônio. E é fácil, em tese, você criar uma situação falsa para buscar daquela pessoa ou das pessoas dados que ainda não se tem, porque alguns dados estão disponíveis, são públicos. Outros dados, quebras de segurança, de ferramentas de segurança de instituições que deveriam protegê-los, acabam ocorrendo. No caso, por exemplo, dados bancários. Os bancos têm lá os seus departamentos de combate à fraude, de proteção de informações, mas, como eu disse, o criminoso está sempre tentando passar à frente daquele que combate o crime. Da vítima, ou da pessoa que combate. Sim. Bom, nós vamos continuar com esse assunto em breve, logo depois do intervalo. O Jornal da Justiça volta a falar sobre os crimes cibernéticos. Nós conversamos com o advogado Eduardo Licurgo. Doutor, nós estamos falando há pouco de como as pessoas podem se prevenir e sobre punições. É diferente o crime que a pessoa comete, por exemplo, uma ofensa, no mundo real, da ofensa no mundo virtual? A sentença, por exemplo, pode ser diferente? A ofensa, ela é a mesma no mundo real e no mundo virtual. O problema aqui é a dimensão que essa ofensa ganha no mundo virtual. Porque o mundo virtual você não controla. A partir do momento em que as coisas entraram no mundo virtual, elas se perdem ou fogem do seu absoluto controle e se propagam em uma velocidade, e disseminam uma velocidade altíssima. Então a pena tem que ser aumentada. A pessoa tem que entender que se praticar algum tipo de ilícito no mundo virtual, essa pena, a sanção deve ser aumentada. Por quê? Porque o dano é maior. E que tipo de cuidados o senhor sugere para as pessoas no caso dessas, por exemplo, de publicação de imagens íntimas ou de ofensas à honra da pessoa? Olha, eu acho que imagens íntimas, as pessoas têm que guardá-las a 7 chaves. Se fosse possível usar quero fazer uma imagem íntima, faça com uma câmera à moda antiga, com filme, o que é quase impossível hoje, mas se eu tivesse que dar um conselho, faça dessa forma. Mas uma vez sendo vítima, o que a pessoa deve fazer? Uma vez sendo vítima, eu acho que essa pessoa, primeiro, tem que procurar as autoridades policiais, denunciar, porque essa é a primeira forma e que vai permitir uma investigação completa, se outras pessoas não foram atingidas. E a segunda é tentar registrar aquela violação, né? Ou seja, imprimir páginas e qualquer coisa, fazer uma ata notarial, ir a um cartório e dizer, olha, eu preciso que você ateste isso, para em seguida você entrar em contato com o provedor, ou com aquele que provê o serviço, seja o aplicativo ou a ferramenta de busca, pedindo que ele tire aquela imagem, porque ela viola um direito seu. Se a imagem não for retirada, você, então, o provedor, ou aquele com quem você se comunicou, ele passa a ser responsável ou corresponsável também pela violação. Doutor Eduardo Licurgo, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Obrigado.